Oi, oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos continuar, né, o nosso estudo sobre tudo que faz parte do universo. Então, nós vimos os planetas, nós vimos as leis que regem os planetas, né, como eles se movimentam, tudo isso, né? Então, agora a gente vai ver a diferença entre peso e massa. Acha que é certo falar assim? Ah, eu peso tantos quilos, ou é a minha massa é tantos quilos? E aí, qual que é o certo? Então, vamos entender isso aqui, ó. Na década de 70, durante a missão espacial do Apollo 15, o comandante David Scott testou a teoria de Galileu Galilei. O comandante realizou uma demonstração ao vivo, abandonando em queda livre um martelo geológico e uma pena. Na Lua, basicamente, não existe atmosfera, logo, a experiência foi feita praticamente no vácuo. Com a ausência da resistência do ar, o martelo e a pena chegaram ao solo ao mesmo tempo. Vou passar um vídeo para vocês depois, de uma experiência que cientistas fizeram, né, numa câmera a vácuo, bem interessante. Ambos os objetos estavam sob a influência da mesma aceleração da gravidade e sem forças de resistência à queda. Nessas condições, a massa da pena e do martelo não interferiu no tempo da queda. Então, ele foi, soltou, os dois no mesmo instante, eles chegaram ao solo no mesmo segundo. Durante os minutos finais da terceira atividade extraveicular, uma pequena demonstração experimental foi executada. Um objeto pesado, um martelo geológico de alumínio de 1,3 kg, junto com um objeto leve, uma pena de falcão de 0,03 gramas, um pouquinho de gente, foram liberados para cair simultaneamente, aproximadamente da mesma altura, 1,6 metros, de forma a atingir a superfície da Lua. Dentro da precisão da liberação simultânea, os objetos foram observados atingindo o solo de forma simultânea, conforme já era esperado pela teoria física, né? Que eles já viam, que já era de conhecimento deles. A tradução do relatório do controlador da missão do Apollo 15 fala sobre os objetos abandonados e se remete às grandezas físicas, massa e peso como sinônimos. Mas será que esse conceito está certo? Que fatores influenciaram nesses corpos? Na região que envolve um astro, seja ele uma estrela, um planeta ou um satélite, dizemos existir um campo gravitacional, pois esses astros têm a capacidade de atrair corpos localizados nas suas proximidades. Então, é aquela lei, né? Eles se atraem, mas eles também se repelem de alguma forma. Um corpo de massa, uma massa, ele está falando, não está falando o valor, de qualquer massa, situado numa região onde há um campo gravitacional, ou seja, tem algum tipo de puxar ele, né? O campo gravitacional puxa ele para algum lugar. Fica sujeito à ação de uma força resultante de grandeza gravitacional. Esse campo terá influência de um tipo de aceleração. Então, um tipo de aceleração irá fazer com que esses corpos sigam uma direção, no caso, para baixo, né? Qual que é essa aceleração? A aceleração da gravidade, que é produzida pela atração gravitacional entre dois corpos. No caso, lá foi a Lua e o martelo, a Lua e a pena. Essa atração não altera a massa do corpo desses objetos, mas altera o tempo de queda de cada um deles. Olha só, a massa é uma grandeza que fornece a medida da inércia de um corpo. A unidade de medida do Sistema Internacional é o quilograma. Em outras palavras, a massa é uma propriedade do corpo que independe da interação desse corpo com o outro. A massa tem relação com a matéria que o compõe e não com a ação da gravidade.
A massa de um corpo está associada à quantidade de matéria nele existente. Seu valor pode ser determinado pela comparação entre corpos com massas desconhecidas e conhecidas. Então, olha só, a massa desse daqui é maior do que esse, porém, olha só o peso deles. O peso de um corpo na Terra é a força com que ele é atraído para o centro do seu planeta, né? Resumindo, você não está gordinho, você só está no planeta errado, tá bom? Sendo assim, o peso de um corpo é uma força cuja intensidade depende da massa do planeta e tem direção radial no sentido do centro. Então, olha aqui, ó, radial aqui no meio, você puxa um raio, certo? Matematicamente, olha a matemática aí, gente, continha, fácil, multiplicação. Podemos representar a força peso da seguinte forma. Então, o peso é igual à massa do seu corpo vezes a gravidade local. No Sistema Internacional de Medidas, a força do peso é dada em newtons. A massa é em quilos, tá? E a aceleração da gravidade em metros por segundo. Cada planeta, aqui, ó, cada planeta tem a sua gravidade. Olha só a gravidade de Mercúrio. Ah lá, a de Vênus é a que está mais próxima aqui da Terra, ó. Olha a de Marte, de 3,71. Olha a de Júpiter, esmagadora, 24,80, né? Então, olha só, se uma pessoa que subiu na balança lá, está com massa de 10 quilos, qual o seu peso aqui na Terra? Ah lá, de 98 newtons. Por quê? Eu sei que a gravidade do nosso planeta é de 9,8. E se uma pessoa tem a massa 10, então 10 vezes 9,8, 98 newtons. O que é esse 98 newtons? É a força com que a gravidade atua sobre você. É a força que te mantém preso no planeta, que você não sai por aí pulando. Olha a diferença na Lua, 16 para 98 é muito grande. Por isso que lá na Lua eles dão o quê? Saltinhos, parece que está flutuando, né? Vale lembrar que a força, peso e a aceleração da gravidade mudam de um planeta para o outro, porém, a massa de um corpo é sempre a mesma, independente do lugar onde esse corpo esteja. Se você tem a massa de 10 quilos aqui no planeta Terra, você vai ter a massa de 10 quilos em Júpiter, em Marte, em Urano, Netuno, na Lua, qualquer lugar. O que vai mudar vai ser a força com que o seu corpo será puxado, o seu corpo será atraído para esse planeta, por exemplo. Vamos voltar aqui. Ó, quando subimos em uma balança e ela indica 70 quilos, devemos interpretar tal informação como sendo a nossa massa. Entretanto, se a balança é digital, né? Idem para as antigas balanças de banheiros que funcionavam com molas. De fato, ela está medindo força em seus sensores de carga. E rigorosamente deveríamos nominar tais aparelhos como dinamômetro, cujo significado é medidor de força. Mesmo que um instrumento meça a força, peso, nesse caso aqui, tá? Sempre é possível apresentar esta mensuração como unidade de massa, pois esta pode ser calculada a partir do peso, bastando dividir o peso pela aceleração da gravidade. Então, se você fizer como é que fala? A conta oposta. Então, vamos. Eu sei que 70 vai ser a minha força-peso. Eu quero saber a massa. A gravidade não é 9,8, então eu vou deixar o M, vou passar o 9,8 para o outro lado, então vamos fazer aqui, ó. 70 dividido por 9,8. A sua massa real. Opa, cadê? Olha lá. 7,14. Essa é a sua massa real. O resto é força-peso. Interessante, né? O físico britânico
Stephen Hawking realizou nesta quinta, tá, isso aqui é velho, gente, isso aqui foi em 2007, olha lá, um voo sobre o Oceano Atlântico experimentando a sensação da gravidade zero. Esse cara aqui, ele morreu, né, ele sofria de uma doença, né, que atrofiava. Ela, neurônio motor pode flutuar livremente sem restrições de seus músculos paralisados e de sua cadeira de rodas. Durante o voo, que teve mais de 1 hora, o Boeing realizou um mergulho veloz, permitindo que os tripulantes, entre eles, fizessem sensação semelhante à gravidade zero por 25 segundos. Olha que legal, o avião subia numa determinada inclinação, voava um pouquinho e caía em queda livre. Ai, muito louco isso, né? Então, olha aqui. De acordo com o texto e com as informações do infográfico, responda as questões. Quanto tempo durou a sensação de gravidade zero? Nesse caso, foi de 25 segundos, que aqui já fala, né? E qual é a aceleração da gravidade que age sobre os integrantes do voo? É a da Terra, de 9,8 metros por segundo. Como ele está no planeta, né? Ele não está no sistema fora, como é que fala? No espaço sideral, então, ele atua ainda sobre esse avião. Tudo certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, tá? Então, agora vocês vão fazer as atividades que eu vou postar, aqui é da aula passada, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês mandarem mensagens no grupo. Tchau, tchau!